Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário RZTR11 da Risa Asset. No momento o valor atual da cota dele é sim R$ 101,85, pessoal. Mas nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de R$ 80,26 apenas e uma máxima de R$ 103,97, ou seja, bem próximo do valor atual. Isso aí foi ainda no ano passado, naquele finzinho do período, digamos, de vacas gordas dos fundos imobiliários e fiagros principalmente, que eles ainda estavam com valor alto, mas já no início de novembro eles começaram a perder muito valor. E sim, meus amigos, ele está com um dividend yield de 11,19% nos últimos 12 meses, o que para um fundo que é basicamente um fundo de tijolo, apesar dele não investir em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas e sim em fazendas, ele é basicamente um fundo de tijolo. É um ótimo dividend yield, porque normalmente os fundos imobiliários que investem nesse setor dificilmente passa de 10% de yield ao ano. É difícil até ultrapassar 8%, imagine 10%. Então, realmente, esse é um dividend yield muito bom, de 11,19%. A gente vê que a máxima dele foi exatamente no ano passado, bem aqui, 8 de novembro do ano passado, está bem próximo de completar um ano e sumir aqui do nosso mapa. Aí você vê que ele caiu bem muito aqui, R$ 81 no início de fevereiro. E por que foi no início de fevereiro? Acontece, pessoal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele distribuiu um rendimento extraordinário, mas de forma como fosse recorrente. Ele pegou o dinheiro, guardou e ficou distribuindo durante mais ou menos um ano e pouco. Parecia um relógio, 1,25, 1,25, 1,25, 1,25 e 1,25 a cento e poucos reais dava um dividend yield acima de 1,20, o que era um dividendo assim espetacular para um fundo de tijolo, como eu falei para vocês. Só que a partir de dezembro, que foi distribuído em janeiro, ele caiu muito o rendimento. Aí você vê que ele já caiu, já perdeu aqui, ó, quando foi que no iníciozinho de janeiro, ó, ele estava custando R$100 e caiu para cerca de 94, olha aqui, ó. Exatamente, foi o primeiro impacto, quando ele distribuiu pela primeira vez menos que o 1,25, foi na faixa de 86 centavos, ou seja, cerca de 1/3 do rendimento caiu. Só que eu acho que o pessoal ficou pensando, não, no próximo mês vem normal, né? O pessoal quer menos sardinha. Aí quando foi no mês seguinte, veio menos ainda, veio 85 centavos. E aí sim caiu para essa faixa de R$80 praticamente. Ou seja, foi uma queda absurda, né? Porque se você considerar o início de janeiro para o início de fevereiro, foi uma queda de 15%. Exatamente porque ele voltou a distribuir 85 e o pessoal pensava que ele já ia voltar para 1,25, como ele estava. Só que era não recorrente. Só que era um não recorrente que parecia recorrente, na realidade. Porque ele guardou o dinheiro e ficou distribuindo, parecia um relógio, por muitos e muitos meses, igualzinho o valor. E quando o pessoal viu que tinha caído mesmo de vez o dividendo, aí resolveu sair do fundo. Mas quando caiu o valor da cota para cá e distribuindo 85 centavos, o dividendo voltou a ficar bom, porque ficou acima de 1%. 1% era bom, principalmente considerando fundo de tijolo, que fundo de tijolo, quando é bom, dá entre 0,85 e 0,95, e ele dando acima de 1. Mas o pessoal, tipo, perdeu a confiança dele. E nessa época aqui ainda tem esse detalhe. A Risa fazia um relatório muito ruim, mas eles começaram a tomar umas pauladas, o pessoal reclamando muito, eles começaram a melhorar o relatório. E nessa melhora de relatório foi que a gente viu que também começou a melhorar tudo. E você vê que depois da mínima que ele bateu foi aqui, no dia 3 de abril, não tinha sido aqui, né? Aqui tinha sido um momento bem ruim, mas a mínima foi aqui, no dia 3 de abril. No finzinho de março, para começo de abril, os fundos de tijolos começaram a se valorizar, com aquela história da tendência de queda do valor da Selic, que só começou a cair mesmo em agosto. Mas já antecipando essa queda do valor da Selic, os fundos de tijolos principalmente começaram a se valorizar muito. E você vê que ele começou a subir. E ó, daqui para cá, a gente já puxa uma alta de quase 18%. E depois ele continuou tipo uma escadinha, ó, subindo. E no início de outubro já foi para 102,49. E por que ele foi para 102,49? Tem motivo? Tem. A gente vai ver que exatamente de novo o que afetou o fundo mais, digamos assim, de forma mais forte, foi um dividendo distribuído acima desses 85 centavos que o pessoal já tinha ficado acostumado. E por que aconteceu isso? Porque a gente falou já no vídeo anterior que foi causado por uma venda de uma fazenda. Eu estou detalhando muito isso aqui porque é importante para você entender por que o fundo está se valorizando tanto atualmente. Então teve uma venda de uma fazenda que vai ser paga em 6 anos, dentro de 6 anos, o valor da venda dela, e que em média é cerca de 9 a 10 centavos por mês
durante esses 6 anos. Ou seja, era para ele ter subido de 85 para 94, no máximo 95 centavos ao mês, de centavos, a distribuição. Só que ele começou a dar umas porradas. Ou seja, ele, ao invés de fazer o que ele tinha feito da outra vez, um recorrente constante e bonitinho o tempo todo, ele resolveu soltar muito valor. Ou seja, em vez de pagar todo mês 10 centavos, ele começou, deu uma porrada, já paga em outubro e agora aumentou. No finzinho de outubro, para ser pago agora em novembro, ele aumentou mais ainda o patamar da porrada. E o pessoal tá gostando. E isso tá fazendo a cota valorizar mais. E isso, para mim, na minha visão, é porque vem emissão aí. Eles querem que o fundo se valorize para ficar acima do VP. Quando tiver nessa faixa de 1,04, 1,05, lá vem a emissão, porque faz muito tempo que o fundo tá sem crescer. E eles com certeza querem crescer o fundo. O fundo tá na faixa de 1 bilhão, eles querem que vá para 1,5 bilhão mais ou menos, 1 bilhão e 300. Então, com certeza, estão prevendo já uma emissão aí. E para ter essa emissão, eles têm que fazer o fundo se valorizar, a cota se valorizar. E como é que faz isso? Aumentando os dividendos, e aumentando os dividendos, aumenta o número de cotistas e a cota se valoriza, né? Aumenta a demanda, a cota ganha valor. Então é isso, para mim tá claro. Eles estão querendo fazer isso para aumentar o valor da cota e com isso provocar uma nova emissão. E para quem é cotista é bom, né? Porque vai poder comprar a cota abaixo do valor de mercado, porque o valor de mercado sendo mais alto é melhor comprar ao valor patrimonial, com certeza. E aí você pode trabalhar com a arbitragem, com a flipagem e tudo mais que você imaginar. Então vamos lá continuar. Então o valor patrimonial da cota atualmente é R$ 101,09. Ou seja, ele já está acima do valor patrimonial, só que apenas 1%. Isso é pouco. Eles com certeza querem muito mais do que isso, porque até se você fizer uma emissão aí, não vai dar muita venda. Eles têm que deixar ficar 1,04, 1,05 para aí sim fazer a emissão. E por isso que eles estão aumentando os rendimentos. Olha aqui o rendimento, quanto foi. Vocês se lembram que eu falei que era para ser 10 centavos a mais, era para ter passado de 85 centavos para 95, mais ou menos, 94, e eles aumentaram para 1,10. Ou seja, como fosse o valor de que era para ser pago em 3 meses, eles pagarem apenas um mês. E agora aumentaram mais ainda, aumentaram para 1,40, porque pelo jeito eles receberam mais dinheiro ainda, ou resolveram soltar mais dinheiro que já tinha recebido, exatamente para aumentar o valor da cota. O pessoal vê um rendimento desse aqui, enlouquece. Você vê que em termos de yield, 1,10 já equivale a 1,010 praticamente por cento. Isso é um dividend yield espetacular para fundo de tijolo. E agora conseguiram fazer ir para quase 1,37% de yield, que é mais espetacular ainda. Então, com isso, eles com certeza vão acabar atraindo mais compradores, mais cotistas e aumentar o valor da cota para fazer essa emissão que eu acho que vem. Vai vir essa emissão. A gente vê que o número de cotistas do fundo é muito bom, tem 92 mil cotistas, a liquidez diária do fundo é muito boa, 2.338.000, é muito fácil comprar e vender cotas do fundo, e o rendimento mensal médio dele nos últimos 2 anos é R$ 1,10. Você vê que agora ele colocou 1,10 no final de setembro para ser pago em outubro, e no final de outubro para ser pago agora em novembro, mais ainda. E a média dele é 1,10, exatamente porque ele passou muito tempo, como eu falei para vocês, pagando 1,25. Então esse 1,25 fez esse rendimento mensal médio dele subir, mas se não fosse isso, era para ser na faixa de 85 centavos. Então isso aí tá bem acima da média real, digamos, dele, né? Sem esse lucro recorrente. Mas você tem que ver que como ele trabalha com esse tipo de estratégia também, uma das estratégias é a Land Equity. Essa Land Equity traz esses retornos, digamos, inesperados, extraordinários. É normal que aconteça isso. De uma época ele está distribuindo um valor e de outra época aumentar o patamar por causa do lucro, né? Essa fazenda que ele vendeu, eu falei com mais detalhes no vídeo passado, deu um lucro absurdo, foi tipo mais de 100% de lucro. Se eu não me engano, eles compraram a fazenda e investiram nela e ficou tudo por uns 55 milhões. Eu acho que compraram por 45, investiram mais uns 10, ficou tudo 55 e venderam a fazenda por 112 milhões. Venderam por mais do que o dobro dela. Só que venderam parcelado, mas mesmo assim, é um lucro tão absurdo que mesmo parcelando não tem uma perda de valor. E se eu não me engano, ainda tem reajuste das parcelas pelo IPCA. Então, aí é que não há perda nenhuma no valor, só ganho. Vamos agora passar o relatório de setembro, que se refere aos pagamentos feitos em outubro, ou seja, esse valor aqui de 1,10. Ainda não saiu esse aqui, por isso a gente não vai fazer a leitura dele. Esse relatório aqui só deve sair daqui umas 2, 3 semanas, e dependendo da quantidade de views que a gente tiver, a gente pode trazer esse relatório mais rápido. Então estamos aqui no relatório do mês de setembro. Essa parte aqui eu não vou ler, porque eu sempre leio nos relatórios passados. Se você quiser, eu já
coloquei aqui em cima um cardzinho para você ver os vídeos anteriores. Lembrando que é sempre bom você ver os vídeos anteriores para você ver a evolução do fundo, o que é que está acontecendo com o fundo. 2 relatórios atrás, se eu não me engano, no relatório do mês de junho ou julho, eu fiz uma leitura mais detalhada, até porque o fundo trouxe para a gente mais detalhes sobre as 3 estratégias do fundo, a Sale and Leaseback, a Buy to Lease e a Land Equity, e eu falei com mais detalhes, explicando com mais detalhes isso, e é muito interessante você entender como é a proposta dessas 3 estratégias que o fundo trabalha, né? Então você dá uma olhadinha nesses vídeos anteriores para entender melhor. Vindo aqui para a segunda página, a gente vê que a quantidade de fazendas que o fundo possui são 14 fazendas, a taxa média dos arrendamentos de contratos é de 12,59%, não é atrelado ao IPCA ou CDI, ele tem uma taxa fixa, como fosse pré-fixada, em média, e os contratos deles têm normalmente duração de 8 anos. Vimos aqui para a DRE do fundo, vamos focar aqui em setembro, ver que a receita imobiliária do fundo é de 29.947.000, bem acima da receita de agosto, exatamente porque teve a venda da fazenda aqui, né? Recebeu o dinheiro da venda da fazenda. Já em termos de arrendamento, é um relógio, até porque o fundo, para quem não sabe, ele não recebe mensalmente, ele recebe semestralmente, às vezes anualmente, ou seja, simplesmente coloca o dinheiro em caixa e distribui durante o ano. Então aqui você vê que ele tem uma valorização imobiliária. E além disso, tem essa receita financeira aqui, totalizando em receitas esse valor de 30.368.000, ou seja, cerca de 20 milhões acima do total. Engraçado que aqui a gente vê claramente que ele replica um valor, né? Esse valorização imobiliária tá dentro desse receita imobiliária, né? É isso. Arrendamento com valorização imobiliária é igual a receita imobiliária. Só que não fica claro aqui, né? Como fosse coisas separadas, ó. Que parece uma coisa, que outra, que outra. Mas na realidade essas duas aqui somadas dão essa. Não fica claro, mas é isso. Então você vê que ele recebeu basicamente 20 milhões em relação ao mês anterior, exatamente por causa dessa valorização imobiliária aqui que tá aqui. Aí tem a taxa de administração, que você vê que praticamente não muda, né? 1.066.000 aqui, 1.078.000 aqui. E ainda tem essas outras despesas que aqui aumentou bastante, mas em relação ao total é bobagem, 19 mil para um fundo bilionário desse. No total das despesas foi 1.100.000 praticamente. Então tivemos de resultado no fundo, ou seja, de lucro, 29.270.000. Lembrando que isso aqui é lucro, meus amigos, é lucro. É valorização imobiliária, né? Então não foi o valor da venda em si, mas do lucro da venda. Isso aqui deu R$ 2,65. E você vê que a média dele era 84 centavos, que ele distribuía 85 como um reloginho. Aí ele pagou quanto? 1,10. E aí ele tinha acumulado em caixa 9 centavos. Ele guardou mais 1,55 e ficou total 1,64. E vamos lá, perspectivas do fundo aqui. Então, como planejado anteriormente, divulgado via fato relevante, o fundo celebrou o compromisso de venda e compra, tendo por finalidade a venda da Fazenda Roma. A venda da Fazenda Roma é dividida como fosse mini fazendas, em lotes. E a Fazenda Roma foi adquirida por 40 milhões. Você lembra que eu falei para vocês? 40 milhões. Eles investiram mais 10 milhões. Melhorar o solo e a infraestrutura da fazenda gastaram 10 milhões. No total gastaram 50 milhões e venderam por 112 milhões. Olha que lucro absurdo, tá aqui. 112 milhões. E aí eles receberam a entrada de 20 milhões, que é exatamente o que a gente acabou de ver aqui no relatório. No final desse mês passado, eles já receberam mais 15 milhões. Ou seja, a gente vai ver no próximo relatório que eles tiveram mais 15 milhões. Também um dos motivos deles terem distribuído R$ 1,40. Ou seja, eles ainda conseguiram aumentar ainda mais o valor retido, que eles vão poder distribuir aos cotistas. Durante alguns meses vai poder manter esse valor alto. Só que eles vão receber ainda, ó, em todas as parcelas durante esses próximos 6 anos aqui, 2024, 2025, 2026, todo mês de maio, ó. Todo mês de maio eles vão estar recebendo essa faixa aqui de 12 milhões, quase 12.900.000. E corrigido pelo IPCA, ou seja, ele já não vai receber isso aqui na prática, vai receber mais, vai receber uns 13. Aqui depois vai ser, um ano depois vai receber uns 13,5, aqui vai receber uns 14,5 e assim por diante. É um lucro muito top e que vai ser mantido fazendo um valor não recorrente durante anos e anos. Muito, muito, muito boa essa venda da fazenda. E olha aqui, falando sobre a TI, uma TI espetacular, né, de 44,32%. Quando você fala numa TI, se você falar nessa taxa interna de retorno de 10 a 12%, o pessoal diz, que TI maravilhosa, imagine uma TI de 44%. Então, durante esses 6 anos, o lucro apenas é de 6,68. Ou seja, daria para distribuir, como eu falei para vocês, cerca de uns 10 centavos por mês durante 6 anos. Mas eles preferiram fazer isso, distribuir muito mais
mas exatamente eu acho que visando a emissão de cotas. Não vou mais falar nisso não, porque eu falei demais, né? Fora isso, eles estão querendo vender na mesma estratégia Land Equity essas fazendas aqui, Monte Cristo 1 e Monte Cristo 2, que foram adquiridas por 17 milhões. Essas fazendas têm eucalipto e eles querem vender o eucalipto. E eles já estão planejando investimentos nessa fazenda, nessa faixa de 8 milhões. Ou seja, vão gastar 17 mais 8, cerca de 25. E já estão planejando em vender as fazendas nos próximos 12 meses com um valor de 35 a 40 milhões. Se eles conseguirem isso, não vai ser um lucro espetacular, maravilhoso, como tiveram com aquela fazenda anterior, a Fazenda Roma, mas vai ser um lucro muito bom, de qualquer forma. Já imaginou? Compra por 17, gasta mais 8, totalizando 25 e vende entre 35 e 40 milhões, meus amigos, é muito bom mesmo. Isso vai ser repassado aos cotistas. Exatamente, essa é uma das estratégias do fundo, mas aquela normalmente mantém esse patamar de distribuição são essas duas outras estratégias aqui, a Sale and Leaseback e a Buy to Lease. E meu amigo, antes de continuar, queria deixar um recado para você aqui, se você quiser me ajudar e quiser pedir um vídeo, qualquer vídeo de qualquer fundo imobiliário que você estiver pensando, aquele fundo mais desconhecido, que tenha menos vídeos aqui no YouTube, ou você simplesmente quiser ter a minha visão daquele determinado fundo imobiliário, eu vou deixar uma dica para você aí e não esqueça de ver até o fim. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! E eu queria saber de você, meu amigo, você tem RZTR11 na sua carteira? Você está pensando em colocar que outro fundo desse segmento aqui, mais diferenciado dos fundos imobiliários, por exemplo, Betal, Betra, você possui na sua carteira? Deixe aqui nos comentários. Passando para a última parte do vídeo, a gente vai ver exatamente quais são os locais onde ele tem fazenda, porque ele não coloca pelo nome da fazenda, ele coloca pelo nome da cidade. Aqui são as fazendas que o fundo tem, todas elas. Aqui você vê o tipo de cultura que ele planta em cada uma das fazendas, ó, aquela fazenda que ele estava falando no finalzinho, que ele tem eucalipto, tá aqui, ó, que ele quer vender eucalipto, fazenda Monte Cristo 1 e Monte Cristo 2, se eu não me engano. Aqui você vê a tese de investimento, você vê que a maioria é Sale and Leaseback, e atualmente só tem nessa Land Equity, que é essa que dá mais dinheiro, apenas essa fazenda aqui, o resto é Buy to Lease, Sale and Leaseback, e a maioria é Sale and Leaseback. Lembrando rapidamente o que quer dizer isso. Essa aqui ele compra, a ideia, ele comprar barato e vender mais caro, como a gente já viu que funciona. Essa Buy to Lease ele compra de uma pessoa, um fazendeiro, aluga a renda para outro, e a Sale and Leaseback basicamente ele compra de um fazendeiro a renda para o mesmo fazendeiro, e o fazendeiro tem a intenção de comprar de volta. Ele na realidade pegou como fosse um empréstimo. Normalmente o fundo paga bem abaixo do valor de mercado, diga-se de passagem. O fundo não é bobo não. Por exemplo, a fazenda vale 100 milhões, um exemplo. Ele só empresta 50 milhões. E o cara dá o direito da fazenda para ele. A fazenda fica sendo parte do fundo. Ou seja, se o cara resolver ou não puder pagar, aí o fundo simplesmente coloca aquele fazendeiro para fora. Claro que não deve ser algo tão simples, mas ele coloca o fazendeiro para fora e aluga para outro, a renda para outro fazendeiro. Basicamente é isso. Só que o fazendeiro vendeu muito mais barato do que vale, ele não quer perder. Então a intenção dele é pagar o arrendamento e ainda pagar as parcelas de recompra daquela fazenda. Então você vê aqui a opção de compra. Todos têm a opção de compra. Todos querem pegar a fazenda de volta. Ou quem era Buy to Lease quer comprar pela primeira vez, digamos assim. E aqui a gente vê o valor da fazenda. Faltou aqui para mim o percentual, que é sempre bom ter, o percentual disso aqui em relação ao fundo, o valor do fundo, não tem. Aqui você vê até quem é o grupo ou a pessoa que está arrendando a fazenda. Você vê que tem vários grupos, né? Não são pessoas. Você vê a taxa que eles estão pagando de juro, que é como fosse uma taxa de juro pré-fixada, como eu falei para vocês, aqui o vencimento do arrendamento. E aqui falta também no fundo colocar o valor total do fundo, mas que é nessa faixa de 1 bilhão e 100 milhões. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!